Boa tarde, Valadares, e que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações e em nossos lares. Esse é o programa Voz das Assembleias de Deus e nós estamos iniciando agora mais uma apresentação da nossa programação de todo sábado, quando nos unimos aqui pelas ondas da TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares, para levarmos durante uma hora uma palavra de fé, uma mensagem de esperança, para anunciarmos a Cristo, Filho do Deus vivo, como Salvador dos que creem e como Senhor de todas as coisas. Este programa tem o condão ou o objetivo de fazer com que você entenda e de fato reconheça e finalmente aceite que a única possibilidade de vitória, de bênção, de prosperidade para a sua vida reside no fato de você crer que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Este programa tem o propósito de ser um meio através do qual o Espírito Santo vai comunicar salvação e graça sobre a sua vida e por isso nós aqui estamos pretendendo ser instrumentos de Deus em seu favor. O nosso propósito é que você esteja bem, que a sua casa viva um ambiente de paz, que o seu coração esteja, portanto, descansado, tranquilo, sossegado, para que por meio de todo esse cenário positivo você possa se sensibilizar para Deus e nesta tarde o Espírito do Senhor consiga falar ao seu coração, que o seu coração seja então um terreno bom, um terreno propício, onde a boa semente que é a palavra do Senhor possa ser semeada. Esse é o nosso desejo, que você esteja vivendo essa plenitude de circunstâncias favoráveis ao recebimento, ou à recepção, à acolhida da mensagem de Deus. Porém, se você está passando por um momento de turbulência, se você está vivendo num momento não tão positivo assim, nós também não nos desanimamos, pelo contrário, nós insistimos em dizer que Cristo Jesus tem para você a oportunidade de uma mudança de cenário. Ele, somente Ele, é poderoso para ir além das circunstâncias, transformar as situações e abençoar a nossa vida. Seja qual for o problema, a dificuldade que você vivencia, creia, Jesus Cristo é Senhor, Ele é Deus, Ele controla e dirige todos os aspectos da nossa vida. Permite, é fato, as dificuldades e as provações, mas é fiel companheiro para nos atender, para estender as suas mãos e abençoar a nossa vida. E é nessa esperança, é nessa alegria que nós estamos aqui, como boca de Deus, como oportunidades, como meios, como canais, através dos quais Deus vai comunicar a sua graça à sua vida. O instrumento de tudo isso está aberto diante dos meus olhos. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e somente ela, não mais que ela, nenhuma tradição, nenhum magistério, nenhuma outra influência humana, não, somente a palavra, sola Escritura, somente a Bíblia e o Espírito de Deus interpretando esta palavra em nossos corações. Não o homem, não a vontade da carne, mas o Espírito Santo, por meio da divina influência que Ele provoca em nós. Por meio disto tudo, esta palavra se torna vida, se torna esperança. Ah, quantos já foram por ela transformados! Quantos corações receberam uma nova vida por meio desta palavra? Milhões, miríades eu diria, pessoas que receberam a influência positiva da palavra de Deus, abriram os seus corações e foram tocados pelo Espírito Santo, foram feitos novas criaturas na presença do Pai. Eu sou uma dessas pessoas. Há 24 anos atrás,
fui tocado por essa palavra. 24 anos, quase 25 anos se passaram e Deus me deu a honra, o privilégio, a graça de não apenas ter sido tocado por esta palavra, mas ser hoje também um daqueles que a anunciam, pretendendo sinceramente que o mesmo Espírito Santo toque também a você por meio desta palavra e transforme a sua vida. Querido, deixe-se tocar. Esta palavra é santa, essa palavra é poderosa, essa palavra dá sentido para a nossa vida. É ela que nos molda, que nos modela, é ela que faz com que nós entendamos de onde viemos, o quem somos, qual o propósito de nossa existência e para onde iremos. As grandes questões da humanidade estão respondidas nesta palavra. De onde viemos? Quem somos? Qual o propósito de existirmos? E para onde estamos caminhando? Essas são as questões fundamentais da humanidade, para as quais a humanidade busca resposta através dos séculos. E por meio dessa palavra, tudo isso está disponível para todos nós. Meus queridos, no programa de hoje, então, nós iremos viajar nesta palavra, ser por ela abençoados, não apenas na pregação da palavra de Deus, mas também por meio de louvores, por meio de notícias, tudo voltado para te fazer entender que o Senhor Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente, que o Senhor Jesus operou, opera e continuará operando em favor de todo aquele que nele espera, porque a Escritura diz que desde o passado nunca se viu, nem com os ouvidos se ouviu, a respeito de um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Esse Deus que trabalha, esse Deus que age, é Ele, é a respeito dele que nós falamos, é o nome dele que nós vamos comunicando por meio da nossa programação. Eu vou dar uma paradinha agora e chamar uma melodia, uma adoração, uma letra musical que vai adorar o nome de Jesus Cristo, e daqui a pouco eu já volto dando introdução à mensagem que será pregada para os nossos corações nessa tarde de sábado. Louve a Deus conosco, vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Eis o mar, atrás vem Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés. Este lugar assim lamentou então, Moisés a Deus clamou, e Deus lhe falou: porque clamas a mim, toca nestas águas. O mar se abriu e Israel passou, porque clamas a mim, toca nessas águas. O mar se abriu, Israel passou,
noite pra ele tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Canta Miriam, o Senhor é Deus. Canta mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Cantam as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel, o Senhor é Deus. Uma coluna de fogo durante a noite guia Israel. Os carros de Faraó no meio do caminho quebrados paravam. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Israel prevalecia, na frente seguia, e a noite pra ele tornou-se em dia. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Faraó morreu, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Canta Miriam, o Senhor é Deus. Canta mocidade, o Senhor é Deus. Os velhos também cantam, o Senhor é Deus. Cantam as crianças, o Senhor é Deus. Canta Israel, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. É hoje, meus irmãos, hoje e amanhã, 28 e 29 de março, a partir das 19 horas, o primeiro Congresso Aviva Jovem da Assembleia de Deus, que está em Era Nova. Igreja que está pastoreada pelo presbítero Marcos da Paixão e a região sob os cuidados do pastor Geraldo Magela. A Igreja em Era Nova realiza o primeiro Congresso Aviva Jovem com a presença dos cantores Janete e Cassiano e do preletor pastor Genivaldo Santos. Ali em Era Nova, a Igreja Assembleia de Deus terá um grande prazer em recebê-lo, você, sua família, sua igreja, para esse grande momento de avivamento, em que o poder pentecostal se manifesta mais uma vez para encher e capacitar a vida das pessoas para a obra do ministério. Não perca, você que gosta e que faz parte da doutrina pentecostal, hoje e amanhã, 28 e 29 de março, a Igreja em Era Nova te espera e com certeza vai ser um evento que vai marcar a sua vida. Participe, Deus tem uma bênção para você. Grande cruzada evangelística das Assembleias de Deus do bairro Jardim IP e suas congregações. Nós tivemos no ano passado uma grande cruzada com a presença do Grupo Gileade, com a presença do pastor Tiago Leonardo, e foi uma bênção, foi uma maravilha. E esse ano nós estamos realizando a segunda grande cruzada. Nós estaremos no mesmo local, com a mesma estrutura, e na verdade uma estrutura de iluminação ainda melhor, para recebermos aqui a dupla Canarinhos de Cristo, a dupla Herdeiros da Promessa e o pastor Romilson Viana, ali da Bahia, que vem nos trazer a palavra de Deus nas noites daquela cruzada. Olha, enquanto eu falo, você está vendo aí o cartaz do evento. Eu queria te dizer que a dupla Herdeiros da Promessa é uma dupla de cantores que está lançando o seu terceiro CD. É uma dupla que integra as Assembleias de Deus da Regional do bairro Jardim IP, especificamente servindo como diáconos ali na igreja do Nova Atalainha. São meninos de ouro que têm feito um trabalho maravilhoso, que trabalham na obra de Deus com muita humildade, já estão no seu terceiro trabalho profissional, tem reconhecimento regional e estadual, estão cantando até fora de Minas Gerais,
Mas, apesar de tudo isso, não deixaram entrar grandeza em seus corações. Continuam servindo a Deus ali naquela simples congregação no bairro Nova Atalaí. E lançarão então o seu terceiro CD. Nós estamos vendo aí o cartaz que anuncia esse evento do qual você não pode se fazer ausente. Segunda grande cruzada evangelística das Assembleias de Deus do bairro Jardim IP e suas congregações. Dias 18 e 19 de abril, a partir das 19 horas, às margens da rodovia BR-116, em frente à empresa Valadares Diesel, em frente ao Litoruna Parque Hotel. Você é o nosso convidado, você é o nosso convocado. Nós pedimos que você, crente, interceda. Você que serve a Deus, ore, peça a Deus para que aqueles dias sejam dias de grande avivamento, de grandes manifestações do poder sobrenatural de Deus. Que ali haja confissão de pecados, transformação de vidas, conversões, curas. Que Deus opere a essência daquilo que é propósito dele para a propagação do Evangelho. Nós receberemos então herdeiros da promessa, Canarinhos de Cristo, que são praticamente os pais da tendência da música sertaneja evangélica no Brasil, e receberemos também o pastor Romilson Viana. Segunda grande cruzada evangelística do bairro Jardim IP e suas congregações, 18 e 19 de abril, a partir das 19 horas, às margens da BR-116 no bairro IP. Não tem como errar, não é? Atravessou a ponte do São Raimundo, seguiu a BR-116, você não tem como errar. Ali em frente a Valadares Diesel, na entrada do bairro Jardim IP, estaremos ali com um grande caminhão-palco, com estrutura de iluminação muito linda, com momentos de louvor maravilhosos e com a palavra de Deus pregada com ousadia. Não perca, agende 18 e 19 de abril. Deus tem uma palavra abençoadora para a sua vida. E agora eu retorno, porque não é só este evento que nós queremos propagar, eu quero também propagar a você, para que você nos ajude em oração e vá se preparando, porque no mês de maio, nos dias 22, 23 e 24 de maio, as Assembleias de Deus do bairro Jardim IP realizarão o primeiro seminário de escola bíblica dominical, primeiro seminário regional de escola bíblica dominical. Atenção, superintendentes, professores de escola dominical, professores de departamento infantil, pedagogos, enfim, aqueles que amam a arte e o Ministério do Ensino. Você é o nosso convidado. Você tem um lugar nesse seminário em que você será capacitado em pedagogia, em andragogia. Você será capacitado em técnicas de ensino, em utilização de recursos audiovisuais. Você terá noções de homilética bíblica e você também poderá ser orientado a respeito das técnicas e métodos mais modernos na área da educação. Seminário teológico ou seminário regional da escola dominical, dias 22, 23 e 24 de maio. Então nós estamos aí às portas. Não perca. Pastor, mas eu não sou professor de escola dominical, eu não sou pedagogo, eu não milito na área da educação. Mas se você é um amante da palavra, se você quer aprender mais da palavra de Deus, então você também tem lugar nesse seminário e nós esperamos você. É uma oportunidade de crescimento, é a chance de você estar diante de Deus para ver desabrochar no seu coração uma chamada de Deus para o Ministério do Ensino, sabendo que Deus, ele tem em grande sentimento aquele que se dedica a ensinar a outros. É fato que no final do Evangelho de Mateus, a ordem de Jesus para os apóstolos é: ide, ensinai as nações, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor, até os confins dos séculos. Seminário Regional de Escola Bíblica Dominical, conheçamos e prossigamos, 22, 23 e 24 de maio, nas Assembleias de Deus do bairro Jardim IP, Rua Carvalho, número 121, Jardim IP. Você é o nosso convidado todo especial. Meus queridos, hoje é sábado e nós precisamos nos atentar, porque o fim de semana está chegando e os compromissos estão aí. Amanhã, grande escola bíblica dominical e a Igreja do Senhor reunida. Já estamos nos aproximando no final do primeiro trimestre do ano de 2015
E a palavra de Deus continua sendo ministrada em uma bênção. Estamos estudando os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, as leis de Deus e a sua aplicação no contexto da dispensação da graça. E eu tenho certeza que esse aprendizado tem sido uma bênção para todos os irmãos. Amanhã, mais uma lição de nossa escola e você é o nosso convidado. Você não pode perder, a partir das 8 horas, as Assembleias de Deus de toda a Governador Valadares estão com as suas portas abertas para receber você, para acolher a sua família, para que você viva de fato um momento muito particular, muito especial, em que com a palavra de Deus aberta diante dos seus olhos, você vai aprender na inspiração que o próprio Espírito de Deus te dá, porque ele sim é o maior intérprete da Escritura Sagrada. Ele como autor, não é? Ninguém pode ser melhor intérprete do que o próprio autor. E à noite, um grande culto e louvor ao nome do nosso Deus em todas as nossas igrejas, espalhadas por essa linda Governador Valadares, pelas congregações do nosso campo. Alô Tumiritinga, alô Itaimoni, alô Engenheiro Caldas, Alpercata, todos os irmãos e amigos dessa cidade são convidados a participarem conosco do grande culto de domingo à noite em todas as nossas queridas igrejas das Assembleias de Deus. Em Governador Valadares, são 78 congregações abertas e dispostas a recebê-lo com alegria, a acolher a você e a sua família para ser uma bênção. Lá no Conjunto Sim, lá no São Pedro, no Santos Dumont, no Carapina, no Maria Eugênia, no Santa Efigênia, enfim, no Santa Helena, no Granduquesa, por onde quer que você vá, na nossa querida Valadares, há um povo assembleiano adorando a Deus, com um sorriso aberto em sua boca, em seu rosto, esperando receber você e sua família, né, para cultuar conosco e ter um momento muito abençoado diante de Deus. E assim nós vamos seguindo a nossa programação. Já falamos dos eventos, já noticiamos todas essas questões. São esses os recadinhos que nós tínhamos para dar. E agora nós voltamos a mais um louvor e daqui a pouco nós retornamos para trazer a você a palavra de Deus, que com certeza vai falar forte ao seu coração. Deus tem uma bênção para a sua vida. Não saia daí, a gente já volta com a exposição da palavra. Vamos.
o Evangelho aberto diante dos nossos olhos, e o Evangelho está aberto em Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1 e o versículo 9, que é por meio do qual nós iremos fazer as nossas reflexões nessa tarde de sábado. A palavra de Deus, escrita por São Marcos em seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 9, está escrito: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? É uma pergunta. Amém? Jesus Cristo está dirigindo aqui uma pergunta aos seus interlocutores. Ele está dizendo: olha, vem cá, o que é mais fácil fazer? Dizer a esse paralítico que os pecados dele são perdoados? Ou dizer a ele: levanta, toma tua cama e vai embora? Jesus então está fazendo um questionamento a pessoas que falavam com ele. Pastor, o que estava falando com Jesus? Meus queridos, aqui no contexto do capítulo 2, me desculpe, eu não sei para você o capítulo 1, versículo 9, mas na verdade é o capítulo 2, versículo 9, nós encontramos o episódio em que Jesus, estando na cidade de Cafarnaum, ele cura um paralítico. A Bíblia descreve alguma coisa a respeito desse episódio e é algo que enriquece muito a nossa vida. Mas essas duas perguntas, elas são fundamentais. Vejam bem que nos versículos anteriores, a Bíblia diz que Jesus, estando em Cafarnaum, ele foi cercado por uma grande multidão. Jesus morava em Cafarnaum. Era ali onde ele tinha a sua residência. Existe uma teoria de que Jesus não tinha casa para morar, mas isso é uma bobagem. A Bíblia diz com clareza, está aqui, Cafarnaum. Marcos capítulo 2, versículo 1. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Vejam bem que a Bíblia está dizendo que Jesus, em suas viagens, esporadicamente ele passava por Cafarnaum, onde tinha a sua residência. E ele, mais uma vez, a Bíblia diz que alguns dias depois, ele entra de novo na cidade de Cafarnaum e a notícia se espalhou: olha, Jesus está em casa, Jesus chegou, Jesus está em sua casa. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que ele estava em casa. Pronto, Jesus chega na sua casa, para depois de muitos dias de peregrinação, passar uns dias da cidade de Cafarnaum, quem sabe, no seu propósito, claro, realizar alguma coisa grande naquela cidade, porque Jesus, sendo Filho de Deus, onisciente, sendo Deus um com o Pai, onisciente, ele sabia exatamente tudo o que haveria de ocorrer ali. Estando Jesus em casa, na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que tantas pessoas se juntaram em volta dele, que a casa ficou absolutamente lotada, e até mesmo junto à porta de saída, as pessoas se aglomeraram, ninguém conseguia mais entrar, e quem estava lá dentro, ninguém queria sair de lá. Afinal, quando as pessoas estão na presença de Jesus, esse é o melhor lugar onde alguém pode estar. Ninguém quer sair, ninguém quer se afastar. As multidões se afluíram para a casa onde Jesus estava e encheram aquela casa de modo que ninguém podia mais entrar ali. E o versículo 3 diz que um grupo de pessoas chega às portas daquela casa, trazendo consigo um homem paralítico, uma pessoa que eles pretendiam colocar diante de Jesus para ser tocada pelo Mestre. E quem sabe, na fé deles, na esperança deles, quem sabe, colocando esse homem diante de Cristo, ele terá a oportunidade de ser curado. 4 homens traziam certamente deitado numa padiola, numa maca, e esses 4 homens trazendo esse paralítico. Mas quando eles chegam às portas da casa de Jesus, na casa onde Jesus estava, o que eles encontram ali? Um cenário de dificuldades. Eles não conseguiam entrar, porque afinal de contas, uma multidão tomava conta daquele lugar e ninguém conseguia mais adentrar naquela casa. Ora,
Se para uma pessoa só seria difícil adentrar ali, imagine então 4 pessoas carregando um quinto, talvez deitado numa maca ou carregado nos braços, uma dificuldade muito grande, quase que uma impossibilidade. Porventura, seria o caso de alguém desistir e dizer: olha, não tem jeito, não temos a mínima condição. Veja bem, e talvez até olhar para o paralítico e dizer: olha, desculpa, nós tentamos, nós te trouxemos até aqui, mas veja a multidão, nós não temos como entrar. É impossível. Mas, queridos, quando nós queremos ter um encontro com Cristo, quando nós entendemos que nós temos um desafio de fé e que em Cristo Jesus nós vamos encontrar a resposta, é Ele que vai nos dar a vitória, então nós não nos submetemos às dificuldades, nós não nos curvamos diante das impossibilidades. Há pessoas que se afastam de Cristo, que não procuram ao Senhor, que não se aproximam dele, que se curvam às impossibilidades. Qualquer dificuldadezinha que acontece em sua vida, ele está desistindo, ele está fugindo, está se afastando. Esses 4 homens, carregando aquele quinto homem, carregando aquele paralítico, eles olharam o desafio que estava diante de si e não entenderam aquilo como uma impossibilidade. Antes eles buscaram uma forma de vencer, uma forma de driblar a impossibilidade que parecia estar diante dos seus olhos. Então eles olham para cima e eles veem o telhado, e certamente um deles, o mais criativo, ele então olha e diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos subir o telhado dessa casa, vamos afastar as telhas e nós vamos amarrar essa maca, nós vamos dar um jeito, mas nós vamos fazer descer esse paralítico pelo telhado e nós vamos colocá-lo no meio da sala, exatamente onde Jesus está. E eu tenho certeza que o Jesus irá tocar nele, irá mudar a história desse homem. E a Bíblia diz, no versículo 4, não podendo aproximar-se do mestre por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Aqui está a resposta. Não era nos braços, não era no colo, não era arrastando, não. Era num leito, numa maca, numa padiola. E eles então afastam as telhas e eles descem a pessoa e colocam esse paralítico diante de Jesus. E isso foi uma coisa gloriosa. Jesus ficou absolutamente maravilhado, não apenas com a fé daqueles homens, mas com a capacidade que eles tinham de se dedicar a essa fé, de se esforçar por ela. Ah, meus queridos irmãos, o Senhor é o mesmo, Jesus é o mesmo. Ele continua procurando exatamente isso no coração das pessoas. Ele continua buscando corações para os quais ele possa olhar e se maravilhar. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E essa frase de Jesus foi algo que causou perplexidade nos seus ouvintes. Aliás, todas as vezes que Jesus usava essa frase, ele causava perplexidade nas pessoas que o ouviam, sobretudo os religiosos. Ah, religiosos, vocês sempre foram um problema para o reino de Deus. Hoje em dia as pessoas têm tanto orgulho de se declarar religiosos, né? Mas vocês sempre foram um problema para o reino de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para o paralítico e disse a ele: filho, perdoados são os teus pecados, o próximo versículo vai dizer que dentro da casa de Jesus estavam ali assentados também no meio daquela multidão os escribas, os fariseus, aqueles que se declaravam doutores da lei, intérpretes da Escritura, como alguma religião também hoje se considera, não é? Nós somos os guardiões da Escritura, nós somos os intérpretes da Escritura por excelência, e por isso o Espírito Santo revelou a nós e a mais ninguém os mistérios da sua palavra. Portanto, a tradição ensinada por nós tem o mesmo valor, ou maior valor ainda, do que a própria Escritura. O nosso magistério, o nosso ensino não pode ser superado, e quem fizer diferente é um herege. Deve ser, portanto, tratado como um que se afasta da fé.
deve ser chamado para ser corrigido. Nós somos os intérpretes. Pois é, um grupo de pessoas como estas estava também diante de Jesus dentro de sua casa. Não é estranho, portanto, saber que dentro da casa de Deus existem pessoas que se autodeclaram intérpretes da Escritura, dominando sobre ela, fazendo com que sua tradição e seu magistério, seu ensino, se sobreponha ao texto que por si só fala, o texto que por si só declara, e que pela ação do Espírito Santo comunica aos nossos corações a verdade de Deus. Por isso, algumas pessoas como essas estavam ali. Na sua teologia, somente Deus poderia perdoar pecados e, portanto, Jesus, a quem eles tanto combatiam, a quem eles tanto perseguiam, jamais poderia dizer uma frase como aquela. E a Bíblia diz: estavam ali assentados alguns dos escribas que conversavam entre si e pensavam em seus corações, dizendo: este profere blasfêmias. Por que ele diz assim essas blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então os escribas estavam ali, os religiosos, os intérpretes, os teólogos, não é? Aqueles que pensavam assim: Deus deu a franquia do seu reino para nós, somente nós podemos interpretar, só a nossa interpretação é a correta, ninguém pode fazer diferente daquilo que nós estamos ensinando, nós somos franqueados do reino. E eles estavam ali, e como dominadores da franquia, fizeram esta pergunta: mas por que esse homem comete essas blasfêmias? Somente Deus pode perdoar pecados, e é por isso que Jesus, conhecendo os seus corações e sabendo que isso se passava em suas vidas, Jesus então olha para eles e diz assim: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é mais difícil fazer? Dizer a esse homem que os seus pecados são perdoados, ou dar a ele uma ordem para que se levante de sua paralisia, pegue esse leito em qual ele está deitado e volte para a sua casa e ande finalmente? O que é mais difícil fazer? Chegamos, portanto, meus queridos, ao final da primeira fase da nossa mensagem. A primeira fase é essa, é uma exposição textual, onde nós apresentamos o fenômeno, o episódio, a história maravilhosa, que vai terminar com Jesus mandando esse homem se levantar, e esse paralítico ficando de pé, tomando o seu leito e indo embora para a sua casa. Louvemos mais uma vez ao Senhor, e daqui a pouco eu volto na segunda parte dessa mensagem, fazendo algumas aplicações na nossa vida, para que nós conheçamos mais uma vez o poder de Deus e o poder de sua palavra, para que nós conheçamos quem Jesus Cristo de fato é. Louvemos a Deus e a gente volta já. Vamos lá. Louvado seja Deus por esse louvor maravilhoso que você acaba de ouvir e assistir, não é? A performance
desse adorador, dessa adoradora servindo ao nome do nosso Deus. E então, queridos, voltamos onde terminamos. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados. Ou então dizer, paralítico, levanta, toma o teu leito e vá para a sua casa. O desfecho dessa história nós iremos ver agora. Jesus continua dizendo, obviamente ninguém lhe deu resposta alguma dessas perguntas que ele fez. Então Jesus continua com a fala. E ele diz, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem todo o poder na terra para perdoar pecados, ele olhou para o paralítico e disse, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que o paralítico se levantou, versículo 12, e levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos coisa como esta. Oh, louvado seja Deus. É por isso, querido, que a fé evangélica, ela só admite a Bíblia e mais nada. Porque esse texto nos basta. Olha que coisa linda, que coisa gloriosa. O Filho de Deus operando a transformação na vida de um homem que estava limitado a seu tempo. Ah, meus queridos, se você entender as limitações de uma pessoa que tem deficiência hoje, você não faz a mínima ideia de como seria nesse tempo dentro dessa cultura. As pessoas com deficiência hoje, existe todo um trabalho para o resgate de sua cidadania ou para a garantia de sua cidadania, não é? Nós temos leis que trabalham a sua inclusão no mercado de trabalho, incentivam empresas para que recebam seus quadros de funcionários pessoas com deficiência, leis federais que determinam que os concursos públicos reservem vagas para pessoas com deficiência. Hoje, as pessoas com deficiência são incentivadas a estarem nas faculdades, cursando. As pessoas com deficiência estão no ministério evangélico, graças a Deus. Enfim, trabalhando para Jesus, fazendo a obra de Deus. Isso é coisa linda. Mas quando você retorna no tempo e também no espaço e vai encontrar uma cultura judaica extremamente preconceituosa contra a pessoa com deficiência, fosse qual fosse a sua deficiência, esse homem então agora recebe de Jesus um milagre que restaura não apenas o seu corpo e lhe deixa são, mas restaura também a sua dignidade, restaura também o seu homem interior, os seus aspectos emocionais, psicológicos, uma nova vida. Olha, queridos, esse ato de Jesus de curar este homem não é apenas a cura do corpo, mas alcança também a sua própria alma, o seu ser integral. E não apenas isso, mas o principal, o agir de Jesus sobre ele, restaura também o seu ser espiritual, porque afinal de contas, antes de ouvir a palavra de Cristo no sentido de restaurar a sua saúde, ele já havia ouvido uma palavra anterior, maravilhosa e profunda, onde Jesus diz, filho, perdoados são os seus pecados. Oh, queridos irmãos, não significa dizer que a paralisia que ele tinha era resultado de um pecado praticado. Não podemos dizer isso. Como que se fosse um castigo divino pelos seus pecados. Não. Mas se nós formos refletir, nós sabemos que esse homem era paralítico, nós não conhecemos a sua história. O texto é repetido em Mateus capítulo 9 e também em Lucas capítulo 5. E quando nós caminhamos na leitura desses textos, a Bíblia apresenta em Mateus um texto muito similar, em que Jesus atravessa o mar da Galileia e entra em sua cidade, Capernaum, e estando ali em sua cidade, ele tem um encontro então com esse paralítico na sua casa, e estando ali Jesus o cura de sua paralisia, e esse homem vai embora. Mas o texto de Mateus capítulo 9, assim como Marcos capítulo 2, também nos dá informações reduzidas a respeito da história desse homem. Não apenas Mateus e Marcos, mas lá no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 5, essa história mais uma vez declarada. E é desse jeito que a gente tem que estudar a Bíblia e pregar o Evangelho, é recorrendo aos textos,
para que a nossa palavra, a nossa tradição, o nosso blá blá blá, a nossa magistério, não fique baseado na vontade humana, no desejo de alguém, mas no que a Escritura e somente ela nos diz. E aqui em Lucas, no capítulo 5, nós vamos ver mais uma vez o episódio em que Jesus cura esse paralítico. Aqui a Bíblia vai contar a mesma história, que no versículo 17, que Jesus vem da Galileia e entra em Cafarnaum, e estando ali, homens transportam numa cama o homem enfermo, e descem e colocam diante do Senhor, e colocando diante do Senhor, Jesus declara o perdão dos pecados para esse homem, e os fariseus blasfemam, os escribas, eles blasfemam. Jesus então lhes faz a mesma pergunta, e se dirige ao paralítico, dá-lhe a ordem da cura. Esse paralítico se levanta e sai carregando a sua maca, a sua cama, o seu leito, e vai para casa glorificando a Deus. Os 3 textos do Evangelho estão aqui lidos e analisados, e nenhum dos 3 textos nos permite dizer algo sobre a história desse homem. Se esse homem sofreu um acidente, se ele foi vítima de guerra, se o fato é que Jesus vê pecado nele. Por que Jesus vê pecado nele, queridos? Obviamente, por ele ser um pecador, por ele ser como eu e como você, que pecadores também somos. Não há demérito nenhum e não podemos associar a sua paralisia ao seu pecado. Mas Jesus, ao olhar para aquele homem paralítico, vê nele um problema muito maior do que a sua própria paralisia. Jesus não olha pelo corpo daquele homem, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Mas ao olhar para a alma daquele paralítico, Jesus encontra pecados. Como quando ele olha para mim, ele encontra pecados, como quando ele olha para você nessa tarde, ele encontra um problema muito maior em você. Seja qual for o problema que você traz para apresentar diante de Deus, seja qual for a dificuldade que você apresenta ao Senhor, o que a palavra de Deus está trazendo para o nosso coração é que o maior problema do homem se chama pecado. Jesus aqui não deixa dúvida nenhuma. O homem era um paralítico, mas o Senhor se refere não à sua paralisia, mas ao seu pecado. E você e eu também temos problemas diversos, sejam eles quais forem. Muitas igrejas têm te chamado por causa dos seus problemas financeiros. Muitas denominações têm insistido em campanhas por causa de problemas que não fazem sentido algum, coisas que não são essenciais para a sua vida. Pessoas estão fazendo campanhas para que você viaje pelo mundo, para que você conheça o planeta. Meu Deus do céu, será que esse é o seu problema? Será que essa é a proposta do Evangelho? É para isso que o Evangelho foi colocado no mundo, para resolver esse problema da minha vaidade de querer conhecer as nações? Não. Jesus está olhando para um paralítico aqui, e ele olha e diz: coitado, é um paralítico. Não, Jesus diz: coitado, é um pecador. E Jesus diz a ele: filho, perdoados são os seus pecados. O Espírito do Senhor está olhando para a minha vida e para a sua nessa tarde. E ele continua vendo muitos problemas em nós. Mas o principal problema que Deus continua querendo tratar com o homem é o problema do pecado. Deus tem em Cristo Jesus perdão para o seu pecado e para o meu. Glória a Deus por isso. Os demais problemas acessórios serão também solucionados. Afinal, Jesus curaria aquele moço. Mas o Senhor não despede sem cuidar do seu problema espiritual. Nessa tarde, a igreja está aqui por meio da minha pessoa, mas o Espírito Santo está comunicando ao seu coração esta palavra. Há um sério problema que Deus quer tratar na sua vida, e esse problema se chama pecado. Querido, entregue-se a Cristo, receba perdão de pecados, seja santificado pelo poder perdoador do sangue de Jesus, e todos os demais problemas você encontrará resposta também em Deus. Mas de pouco adiantará você resolver os graves problemas materiais da sua vida, os problemas existenciais que você tem, se você não resolver o problema do pecado. Que o Espírito de Deus te abençoe. Reflita sobre isso agora enquanto nós louvamos a Deus. E daqui a pouco eu volto para o encerramento do nosso programa, orando por você, na esperança de que o Espírito Santo tenha encontrado guarida no seu coração e que você finalmente se abra ao perdão de Deus, que vai muito além do corpo, mas quer atingir a sua alma, quer atingir o seu espírito e resolver o maior problema que você tem, que não são as suas finanças, que não é o seu casamento,
mas que é o pecado, que gera a morte espiritual e que separa o homem de Deus. Louve a Deus com isso. Ele está presente, eu estou sentindo. Algo acontece, é diferente onde Ele está. Abre agora seu coração e creia em Cristo. Receba a bênção do Senhor e celebrar. Seja qual for o anseio, Ele pode resolver. O Espírito Santo age com todo o poder. No estender das mãos para o alto a celebrar. Milagres, maravilhas, o Senhor vai operar. Ele está presente, Cristo, estou sentindo, Cristo. Algo acontece, é diferente onde Ele está. Abra o coração e creia em Cristo. Receba a bênção do Senhor e celebrar. Ele vai trazer de volta o que alguém perdeu. É Deus de coisas grandes, tem o melhor ao povo seu. É bênção transbordante e pra isso confiai. Alegrai-vos, filhos de Sião, e celebrai. Está presente, estou sentindo. Cristo, algo acontece, é diferente onde Ele está. E creia em Cristo, receba a bênção do Senhor e celebrar. Ele está presente, estou sentindo. Algo acontece, é diferente onde Ele está. Abra seu coração e creia em Cristo. Receba a bênção do Senhor e celebrar. Receba a bênção do Senhor e celebrar, 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 celebrar. Meu querido, estamos chegando ao minuto final da nossa programação e eu preciso ser muito direto. O resumo desta mensagem gira em torno exatamente dessa certeza. Muitas pessoas têm procurado igrejas em busca de resposta para muitas coisas. Esse paralítico, com mais 4 pessoas, foram ao encontro de Jesus, buscando a cura de sua paralisia. Você, o que o motivou a ligar a TV nessa tarde para assistir a nossa programação? O que tem te levado às igrejas? Campanhas, prosperidade financeira, quebra de maldições, essas bobagens que nós ouvimos hoje em dia? Se você procurar a Jesus apenas por aquilo que é aleatório, se você procurar a Jesus apenas por aquilo que é trivial, pelas coisas banais, materialistas, egoístas, hedônicas, você não encontrará o melhor que Jesus tem para te oferecer. Porque o maior favor de Deus para o homem em todos os tempos é o perdão e a comunhão com Ele. A Bíblia é um livro a respeito de um Deus santo que cria um homem em santidade e do esforço desse Deus para restaurar o homem a quem Ele criou. Tudo o que você pode fazer para agradar a Deus ao longo de sua vida é entregar-se a esta fé, a entregar-se a esse perdão de Deus e encontrar em Jesus o perdão dos seus pecados, a restauração de sua santidade e da sua comunhão com Deus. Esse é o resumo da entrada de todos os homens no reino de Deus. Mas, pastor, e a prosperidade? E a proteção? E a santificação? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É óbvio que todas essas demais coisas são importantes, são promessas bíblicas. É fato que Jesus quer realizar, mas antes de qualquer outra coisa, a proposta de Jesus Cristo para nós é que nós nos livremos do nosso pecado. Porque se você não se livrar da culpa do seu pecado, meu irmão, toda a prosperidade financeira, toda a saúde do corpo,
tudo aquilo que você conseguir ao longo dessa vida não terá significado algum, porque nessa vida nós nascemos vazios e vazios nós morremos. É certo que nada trouxemos desse mundo e nada iremos levar. O Evangelho nessa tarde te advertiu e de forma firme expôs ao seu conhecimento o propósito salvador de Deus para a sua vida. E nesse momento que se encerra, eu te conclamo a fechar os seus olhos e a clamar a Deus pela restauração da comunhão com Ele, pelo perdão de pecados. Fecha os seus olhos, entrega-te ao Senhor, confessa os teus pecados a Ele, que é fiel e justo e poderoso para te perdoar. Eu vou orar com você, para que nossa vida seja abençoada com a maior de todas as bênçãos. Ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como paralítico nós nos aproximamos do Senhor agora, mas não com a paralisia do corpo, Senhor. Nos aproximamos de Ti com a paralisia da alma, presos pela fraqueza do nosso pecado. Nós nos prostramos diante do Senhor, querendo ouvir da Tua boca a frase mais poderosa que o Senhor disse ao paralítico naquele dia. Não que ele fosse levantado de seu leito, mas que ele fosse perdoado de seus pecados. Pai, em nome de Jesus, aquele que está agora orando comigo, com o coração sincero, arrependido, desejoso de uma vida nova, acolhe ele em Teus braços, Pai. Perdoa-lhe os pecados, cura-lhe a alma, o espírito e também, por que não dizer, cura-lhe o corpo das sequelas que o pecado tem deixado sobre nós. Que ele viva uma nova vida e que a vida que ele vive agora, ele a viva na fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos os Espíritos de Deus, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo sábado, se Deus quiser.